Então, para começar aqui a nossa entrevista, né, da parte da disciplina de Sistema de Comando e Operações, especificamente aí do ciclo de planejamento, né? A gente está recebendo hoje o Tenente-Coronel Bombeiro Militar Anderson Passos de Souza, tem formação em gestão de desastres, coordenação de operações de bombeiros de defesa civil e também é instrutor de piloto de helicóptero de resgate do Corpo de Bombeiros. O currículo dele pode ser acessado através do link que vai ser disponibilizado na tela, para maiores detalhes e informações sobre a formação aí do nosso comandante. Primeiramente, cumprimentar o comandante. Boa noite, comandante. Obrigado por nos atender nessa demanda. Sabemos da rotina aí que não é nada fácil, está bem atribulada, né? O senhor atualmente é o comandante do 8º Batalhão, né? Vou passar a palavra para o senhor aí, caso queira discorrer sobre algum assunto, para a gente iniciar aí a entrevista. Só muito obrigado, Tenente Rocha, Sargento Freitas, pelo convite, Capitão Link. E acho que é uma oportunidade importante da gente falar sobre o assunto, porque muito se vê nos manuais, a prática ela acaba que foge, de certa forma, de alguns aspectos dos manuais. Então, poder contribuir e falar de vivências, eu acho que isso acrescenta. Então, o que eu puder auxiliar as tuas ordens e já começo agradecendo pelo convite. A gente que agradece, comandante. Também deixar claro que o comandante Coronel Passos foi escolhido aí para fazer essa atividade, muito pela sua desenvoltura na operação, mas também por ter sido um dos oficiais superiores aí o que mais tempo passou, né? Principalmente no período crítico, que a operação, naquele momento do início, né, onde a estrutura do SCO foi realmente efetivada, né? Então, quando tudo ainda estava muito tumultuado, o senhor esteve desde o início até o período de mais calmaria, né, vamos dizer assim. Então, o senhor vai poder falar com muita propriedade sobre esses dois momentos, né? Hoje a operação vive uma situação com a rotina menos tumultuada, né? Ainda precisamos encontrar 11 vítimas, né? A entrevista está sendo gravada aí no dia 8 de fevereiro de 2021, quando a ocorrência de Brumadinho, né, já completou 2 anos, né? O senhor vivenciou aí a maior parte desse período. Então, para iniciar, eu queria abordar um assunto específico, né, que basicamente é a assunção do comando, né? No ciclo de planejamento do sistema de comando de operações, a gente tem essa parte, e eu gostaria de saber do senhor como era, para o senhor que era o chefe de operações durante esse grande período aí na Operação Brumadinho. Eu fui acionado para a operação, eu estava de férias, inclusive, nos meus últimos dias de férias, e recebi o telefonema do comando da corporação para poder substituir o então Tenente Coronel Ângelo nessa missão de chefia das operações. A minha postura em relação a isso, eu já sabia do que estava acontecendo pela mídia. O Tenente Coronel Ângelo é um amigo pessoal, meu compadre, hoje coronel, mas a minha postura até então foi não me manifestar de forma alguma. Eu não procurei comando, não liguei, sabendo que certamente naquele momento eles tinham muitas demandas a resolver. E caso fosse oportuno esse convite, ele apareceria. De fato, acabou acontecendo. Fiquei muito satisfeito com essa indicação, uma oportunidade profissional ímpar, um desafio pessoal muito grande. Isso teve reflexos pessoais, profissionais, familiares, é claro, mas recebi como um desafio muito grande. Eu acho que faz parte da minha personalidade gostar desse tipo de desafio, né? De ser, de certa forma, testado ou ter oportunidade de desenvolver algum trabalho de alguma forma inédito. Então, assim que eu recebi o convite, eu fiz um contato telefônico com o Ângelo. Ele, então, me repassou informações muito básicas, sabendo, inclusive, que ele estava naquele momento de bastante atribulação, também com muitas tarefas simultâneas, e ele me deu um panorama geral da operação. Então, isso aconteceu no D4, ou seja, 4 dias após o desastre, e do dia 4 até o dia 6, eu estive na cidade administrativa, em contato com o Shen,
para pegar as diretrizes com ele, alinhar com o que o Ângelo havia me passado, para que a gente pudesse, então, desenvolver o planejamento daquela primeira troca de turnos, porque a intenção era que ficasse a primeira equipe por um período de uma semana. Essa primeira troca eu considerava vital, porque já haviam sido naturalmente estabelecidas aquelas rotinas diárias e nenhuma quebra poderia atrapalhar o ritmo normal, o andamento daquela ocorrência. Então, nós ficamos, durante esse período, escolhendo nomes, definindo quantidades de pessoas, definindo perfil, uma série de situações. Eu, então, no D6, ou seja, véspera de completar uma semana do desastre, então, com toda a equipe para Brumadinho, passei o D6 completo, desde o início da manhã até o apagar das luzes, junto com o Ângelo, ele me repassando uma série de informações, não só apresentando pessoas, lugares, esclarecendo rotinas, dizendo tudo aquilo que era possível de ser transmitido durante o dia. Isso foi sendo passado. De fato, extremamente importante, isso foi planejado para que fosse assim. No dia 7, então, eu assumi essa função de chefe de operações. Então, a passagem de comando se deu desta forma. A equipe que foi escalada, ela foi nominalmente verificada da seguinte forma. Eu escolhi os oficiais, a quem eu conhecia, o major, os capitães, alguns tenentes, e as praças foram escolhidas pelos tenentes, que são aqueles que têm mais contato com as praças. Então, essa primeira troca se deu dessa forma, a assunção do comando. Ótimo, comandante. Então, o senhor já nos contextualizou aí como que chegou essa missão para o senhor, e já contextualizado como foi a assunção do comando, o senhor poderia realizar assim uma explanação breve, né, dentro da possibilidade aí de como era o dia a dia de chefe de operação? Bem, a função de chefe de operações, eu posso dizer que, de certa forma, já tinha executado esse tipo de tarefa, ou esse tipo de função, em situações anteriores. Eu tive a oportunidade de participar de 4 acidentes como este, de tamanhos e proporções diferentes. Eu posso dizer que eu tenho uma razoável vivência nos incêndios em vegetação, os incêndios florestais, em que são semelhantes a quantidade de recursos empenhados, a urgência, alguns riscos que são empenhados. Então, eu acho que esta bagagem, se eu posso me permitir, não sei se é uma falta de modéstia, mas é uma constatação, talvez por perfil ou por gosto eu vim aprendendo ou desenvolvendo, eu me considero uma pessoa bastante observadora, observando como as pessoas que tinham uma desenvoltura nessa atividade faziam. Então, quando assumi a função, eu tentei não mudar, ou mudar o mínimo possível daquilo que já tinha sido estabelecido pelo meu antecessor, e acrescentar alguns detalhes práticos. Eu digo que uma característica é dar autonomia para que cada função desenvolva a sua missão. Então, aquele profissional que está escalado como chefe de operações precisa ter autonomia dentro das suas competências. Logística da mesma forma, comunicações da mesma forma, e por aí vai. A rotina, ela começava geralmente muito cedo, 5h30, 6 da manhã. Nunca nós precisamos ir aos alojamentos, ou às barracas, ou qualquer ambiente, para acordar a tropa, para dar alvorada. Isso sempre aconteceu de uma forma muito natural, e isso foi se mantendo uma cultura da operação. Vários aspectos que são colocados, eles viram a cultura da operação. Isso é muito bom, começar certo desde o início com bons princípios. A chamada da tropa era feita às 6h30. Eu tinha como compulsão tentar fazer e pedir, insistir, tentar convencer
todas as equipes já estivessem deixado a zona de reunião até às 7 horas da manhã. A partir das 7 horas, então, eu ia tomar café, reunir com a nossa equipe para fazer algum ajuste entre aquilo que tinha sido previsto pela manhã e o que, de fato, já tinha sido despachado com as equipes. Às 9 horas da manhã, havia uma reunião de briefing com todas as agências envolvidas, desde CEMIG, Copasa, IEF, Ministérios Públicos, a própria empresa Vale, Prefeitura, uma série de agências. Essa reunião acontecia no outro endereço, às 9 horas, costumava durar 1 hora, às vezes 1h30, uma reunião bastante intensa, mas no início, além de intensa, bastante combativa, porque as pessoas todas tinham as suas prioridades e todas elas eram legítimas prioridades, mas o papel, então, ao longo do tempo, essas prioridades foram sendo trabalhadas de uma forma que logo a gente volta a tocar nesse assunto. Feita a reunião, eu retornava para a igrejinha, depois para a Base Bravo, permanecia o mais tempo possível no posto de comando, ou melhor, no posto avançado, para que pudesse estar ali ajudando as pessoas a resolver e dando a elas autonomia. Era um ambiente militar, então você tem, muitas vezes, conflitos entre postos e graduações, pessoas que têm uma ascendência hierárquica, na intenção de resolver coisas, indo além daquilo que as suas atribuições lhe atribuíam. Então, eu permaneci ali. Depois, resumindo bastante, ao final do dia, fazíamos o debriefing, uma reunião de debriefing, também com todas as agências, por volta das 19 horas. Essa reunião, ela acontecia também por 1 hora, 1h30, no posto de comando central, claro. Após, então, retornava para a Base Bravo ou para a igrejinha, para fazer o debriefing com as nossas equipes, para fazer os ajustes, perceber tudo que aconteceu daquilo que foi planejado, ter as percepções, para, então, acompanhar as equipes, planejarem, fazer os ajustes, as deliberações que eram necessárias, para que fosse feito o planejamento. Eu acompanhava o planejamento e em seguida ia descansar, para no outro dia retomar. Nos primeiros dias, o descanso era muito pouco, o sono acontecia lá pela 1, 1h30, 2 horas da manhã, para já retomar no dia seguinte. Isso não era somente eu, vários faziam isso, em especial as equipes de planejamento. Então, o espaço de tempo que o planejamento tinha para fazer as suas atividades, era muito pequeno. Era entre o debriefing e a alvorada do outro dia. Nesse meio tempo, uma série de ajustes precisava ser feito, de contatos com terceiros, de alinhamentos de equipamentos. E a dinâmica do planejamento, ela é assim. Não há nenhum planejamento que sobreviva ao contato com a realidade. Então, a todo planejamento feito, qualquer que fosse ele, eram necessários alguns ajustes. Então, o comando da corporação acertou quando ele determinou que, no posto avançado, eu, na minha semana, ou o Ângelo, na semana dele, seríamos os mais antigos das nossas corporações e das que também nos visitavam. Isso, no ambiente militar, fez muita diferença. Foi uma decisão bastante acertada. Quando isso não acontece, existem conflitos. Isso pode trazer prejuízo à operação. Bacana, comando. Vou pedir o De Freitas para fazer a próxima pergunta. E em cima do planejamento mesmo, o senhor já contextualizou bem aí qual que era a rotina, mas caso o senhor queira tecer mais algum comentário aí e entrar mais especificamente em detalhes da rotina do planejamento, o Freitas pode fazer uma pergunta aí, Freitas, por favor, só para a gente fazer essa dinâmica. Eu gostaria de saber especificamente, senhor coronel, como era a rotina de trabalho junto ao planejamento das operações. Não dia a dia, mas especificamente voltado para o planejamento. Tá. Bom, o planejamento ele recebia uma enxurrada de informações. É natural que existisse 1000 prioridades. Então, o planejamento, dentre todas as sessões do SCO, é aquela equipe que tem que ter muito clara qual é a prioridade naquele momento. Então, uma das coisas que eu fazia na minha semana, que o Ângelo também fazia,
era ajudar o planejamento a definir qual era a prioridade naquele momento da operação, naquele dia e muitas vezes ao longo do dia. Por exemplo, pela manhã, a prioridade, todos os esforços devem ser concentrados para que as equipes saiam a campo até às 7 da manhã. De nada adianta muito planejar se as equipes não terão as condições para sair e vão ficar na base até às 9 da manhã. Então, até às 7 todas iam a campo. Dentre as 7 e as 10 horas, era o momento de fazer os ajustes no maquinário, naqueles recursos que não dependiam da gente. Então, havia situações em que um determinado ônibus com empregados, ele se atrasava, uma máquina que havia apresentado uma pane, ela não tinha sido manutenida naquela noite anterior. Então, esses ajustes eram constantes, mas o planejamento tinha liberdade para poder fazer essa adaptação, esse ajuste ao longo do dia. O Tenente Rocha, durante boas semanas, me auxiliou diretamente nisso, fazendo esses ajustes, percorrendo os locais e percebendo se aquela máquina que tinha sido designada para uma determinada frente de trabalho estava rendendo ou não, se a tática que estava sendo aplicada ou a técnica que estava sendo aplicada naquele momento era mais adequada para diluir a equipe que talvez estivesse muito concentrada e não estivesse rendendo bem, ou aglutinar mais pessoas no lugar onde a técnica e a tática estivessem funcionando. Então, a nossa parte era muito definir a estratégia, algo maior. Havia a tática, algo intermediário, e a técnica propriamente dita, em que cada frente de trabalho ela tinha várias técnicas em aplicação. Por exemplo, uma técnica para romper uma laje de concreto, uma técnica para vistoriar o rejeito que estava sendo manipulado, uma técnica para desviar um curso de um córrego, outra técnica para deslocar durante um certo trecho. Isso era muito próprio de cada frente de trabalho. O Tenente Rocha é um dos militares, um dos oficiais que esteve à frente da frente de trabalho na ITM. Essa frente de trabalho se tornou tão grande que ela foi desmembrada. Então, em cada ponto da ITM, haviam táticas e técnicas distintas sendo aplicadas. Então, o planejamento que eu destacaria como característica é que ele tem que ser dinâmico. Planejamento engessado, ele fica irreal. Ele fica apenas uma peça de ficção em que a realidade não condiz com aquilo que aconteceu. Se você não planejar e não houver espaço para ajustes, aquele planejamento que foi feito, ela é uma mera peça documental, ela não vai corresponder àquilo que de fato foi previsto anteriormente. Expliquei. Bacana, comandante. Eu acho de extrema importância que os alunos, né, os futuros soldados, entendam dentro desse cenário que o planejamento igual o senhor falou, dinâmico e flexível. Porque senão a pessoa fica com aquela ideia de que a gente planeja uma situação mirabolante e aquilo acontece. Na nossa área, a gente gerencia crise, né? Uma situação de gerenciar situações de guerra, né? Então, tem essa característica que é bem perceptível, principalmente para quem faz parte do planejamento, né? Do staff. Às vezes, os soldados estão formando, vão ter um primeiro contato apenas na execução. É bom eles já entenderem e abrir a cabeça para esse sentido aí da parte do planejamento. Rocha, eu acho que é muito importante a gente clarear que, muito mais do que cumprir uma tarefa, o que se espera do profissional é cumprir uma missão. Então, qual é a missão? Não é romper uma parede de concreto, uma laje de concreto. A missão é fazer as buscas embaixo daquela laje de concreto. Há várias maneiras. Retirando a placa de concreto, rompendo aquela placa de concreto, abrindo um acesso para que alguém vá vistoriar. Então, dificuldades haverão. É necessário que as pessoas tenham muito claro qual é o objetivo, para que ela, então, tenha liberdade e demande os meios, solicite os apoios para poder tocar adiante a sua missão, e não exatamente a tarefa, que é uma coisa bem menor.
Isso eu pude acompanhar com o senhor lá o tempo todo, o senhor pontuou aí, só reforçando, né, essa questão da autonomia que o senhor dava tanto para quem estava a nível de execução das técnicas, igual o senhor colocou, quanto a gente, né, que assessorava o senhor na parte tática. Então, essa autonomia acho também que é importante, porque de nada adianta o planejamento ser flexível na teoria e a gente ir para a missão com quem está à frente, engessando esse planejamento de uma forma autocrática, né, sem dar essa autonomia para os seus assessores. Então, acho que isso acontecia e a roda girava da forma que girava, né, e rendeu os frutos que rendeu. A operação foi um sucesso do início ao fim, principalmente quando o senhor esteve lá, então, e o Coronel Ângelo também. Então, eu acredito que vai muito, né, dessa concepção e da prática dessa concepção, principalmente. Coronel. Você permite, Freitas? Claro. Para não ficar uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que é muito importante destacar, eu, para não falar de mais ninguém, vou falar de mim mesmo. Eu e o Ângelo temos um alinhamento de pensamento, de personalidade muito coincidente. Nós nos damos muito bem profissionalmente, nos damos muito bem, somos compadres, inclusive. Isso traz um entrosamento grande que reflete na tropa. Então, a liderança tem que ser exercida com responsabilidade, principalmente em ambientes como esse, de muito estresse, de muita demanda, de muito assédio de todos os lados. Se houver uma liderança que é combativa, que é belicosa, que é guerreiro no sentido pejorativo da palavra, isso se transmite para os comandados, para os liderados. Então, a liderança crua, a liderança ríspida, ela dificilmente se sustenta. Então, eu atribuiria uma boa desenvoltura da operação, mérito das equipes, é claro, mas cada um na sua função. Eu e o Ângelo, na nossa função, buscávamos sempre manter uma uniformidade. Nenhuma equipe tinha uma competição entre elas. A ideia era sempre produzir o melhor resultado, repassar as informações. Então, esse aspecto humano ou humanizado que precisa ser dado a operações, principalmente essas de muita magnitude, de muita exposição, em que muitas vezes a própria imagem ela é muito exposta, é muito necessário que exista um alinhamento, que as personalidades elas não se sobressaiam ao trabalho em equipe. Nós tivemos a Operação Brumadinho com milhares de pessoas. Nenhuma das tarefas que foi feita de forma solitária. Todas elas foram feitas de forma coletiva. E o sucesso disso, não se engane, é fruto de um trabalho coletivo. O comandante é muito bom se ele faz um bom trabalho de comandante. O soldado é muito bom se ele faz um bom trabalho de soldado. Quando o comandante larga o seu ambiente de comandamento para ir rastejar na lama, ele está passando a sua função para um terceiro fazer. Isso não vai funcionar. Da mesma forma, um soldado que perde muito tempo pensando ou tentando fazer algo diferente daquilo que tinha sido planejado, com o ímpeto de às vezes ajudar, mas sem entender o total, entendendo apenas o seu local de trabalho, não executando esse trabalho muito bem, também não funciona. Então, é muito necessário que cada qual esteja imbuído da sua missão, que não é nem mais nem menos importante que a outra do vizinho. Então, quando falamos em comandante, é apenas a pessoa responsável por fazer determinadas funções, tão importante quanto a outra. Então, eu tenho bastante dificuldade de dizer que a operação é mérito de um ou de outro, que um resgate foi feito por esse ou por aquele. Para que o resgate seja feito, é necessário uma retaguarda enorme, uma preparação, uma segurança, uma coleta de informações, um tratamento de informações. Então, da mesma forma que um time de futebol ele ganha uma partida, não é porque o jogador fez, às vezes, 3 gols. Mas o goleiro ele precisa ter evitado também 3 gols. Porque se o time tomar 4 gols, o time perde.
Então, o sentimento de trabalho em equipe, de pertencimento, ele faz a diferença, e é esse o caminho que o SCO deve seguir. É o espírito que deve nos guiar, é sempre o trabalho em equipe, da forma mais impessoal possível. Muito bom, Coronel. Nesse contexto de equipe, de cumprimento de missão, eu queria perguntar para o senhor a importância que o senhor considera os cursos de soldado ter a disciplina do SO, que é o primeiro ano, né, que o nosso curso de soldado vai ter a disciplina do SO na sua grade curricular. O quão importante o senhor considera isso para a nossa missão? É fundamental. Assim como o motor de um automóvel, qualquer engrenagem que falte, aquele motor não rende tão bem quanto ele poderia render. Então, nós não temos condição de defender, até de amar ou de respeitar aquilo que a gente não conhece. Para poder defender a ideia, eu preciso conhecê-la. Para, uma vez conhecê-la, eu passo a respeitá-la, até o ponto de que muitos de nós chegam a amar a profissão que tem, chegam a amar uma missão que recebeu e vesti-la por dentro. Alguns colegas aí trazem até escudos do Corpo de Bombeiros tatuados no corpo, demonstrando o amor, a dedicação que ele tem àquela missão. Então, entender sobre o SCO, entender sobre trabalho em equipe, entender que ele é mais uma etapa e que, independentemente da sua atuação, aquele trabalho é maior. As funções numa operação dessa magnitude, elas muitas vezes, algumas delas têm uma exposição maior. Nós não podemos cair na tentação ou na armadilha de acharmos que a nossa missão é mais relevante que a do meu colega, é mais importante. Mesmo sendo um comandante, o outro subcomandante, o outro motorista, porque é todo um trabalho de equipe. Então, entender é fundamental. A presença da disciplina no curso de soldados é uma elevação de patamar. Isso mostra a evolução da instituição, um amadurecimento da instituição, no sentido de que todos, em algum nível, estarão coordenando missões e não apenas cumprindo tarefas como nós acabamos de mencionar. Ótimo, comandante. Acho que agora o senhor conseguiu dar um panorama bem geral e já específico também sobre o ciclo de planejamento. Uma das coisas que a gente queria tratar também é a questão do tratamento de dados, né? O trabalho de tratamento de dados, que é uma das missões primordiais aí da equipe de planejamento. Então, eu queria saber do senhor, isso é um desafio, né? Um grande desafio, principalmente numa situação de grandes desastres, né? Como o Brumadinho, na atualidade, aí, é o maior exemplo que a gente tem. Qual que é a visão do senhor em relação à análise e interpretação de dados, da Operação Brumadinho, bem como sua aplicação prática no encontro de corpos e segmentos? Bem, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele tornou-se uma referência desse assunto, diria uma referência mundial, inclusive. Em razão da recorrência desse tipo de desastre nas terras alterosas, o Corpo de Bombeiros, por várias vezes, tem sido acionado para isso. E é elementar que exista uma compreensão do terreno onde é executada a missão. Eu gostaria de fazer uma analogia com as guerras. É fundamental e é básico que se conheça o terreno onde a guerra vai ser travada. A nossa guerra, vou usar aqui uma figura de linguagem, era uma guerra pela vida. Essa guerra pela vida precisava ser travada no local conhecido, fisicamente conhecido. Na mata, a guerra é de uma forma, num terreno rural é de outra, num terreno urbano é de outro. E, além disso, numa guerra é fundamental conhecer a nossa força, a nossa capacidade e as nossas fraquezas, e também a força, a capacidade e as informações do nosso adversário. O nosso adversário, em vários momentos, eram as próprias dificuldades que o ambiente se apresentava. Então, registrar todos os dados,
eu posso dizer que foi a espinha dorsal do sucesso dessa operação. Nós falamos em números de 96% de pessoas identificadas. É um número sem precedentes na triste história de desastres que o mundo já registrou. Desde o início, desde o primeiro dia, os dados foram sendo coletados. A qualidade desses dados coletados, ela foi melhorando ao longo da operação. Ela foi sendo lapidada, ela foi sendo tratada. Então, esses dados, ao longo do tempo, foram se tornando informações. Então, na medida em que nós percebemos determinado padrão de localização, determinadas repetições, reincidências, isso foi orientando um trabalho. Aquele mero dado coletado da localização de um calçado, da localização da placa de um automóvel, possibilitou a elaboração de informações extremamente relevantes. Então, as buscas nunca foram a agulha do palheiro. Os números mostram isso. Elas foram feitas de maneira direcionada. Tanto é que nós resgatamos, ou melhor, foram identificados até o momento 96%. Então, a coleta de dados é extremamente necessária. A metodologia pode variar, ou melhor, alguns detalhes podem variar entre os desastres, mas a metodologia ela deve ser mantida. A georreferência, a transparência, todos têm que saber como aquilo vai ser coletado, qual método vai ser utilizado, por exemplo, qual é o datum do mapa que foi utilizado, ou seja, a referência que foi utilizada, qual foi o formato daquela coordenada, foram graus, minutos, segundos, ou foram graus, minutos, segundos e décimos de segundos, ou centésimos de minutos. Existem várias maneiras de se registrar um dado. Então, é fundamental e não é possível alcançar um sucesso ou repetir um sucesso de uma operação qualquer que seja ela, sem um registro adequado dos dados. Isso só acontecerá por sorte. E nós que somos uma corporação que tem como missão o serviço profissional de busca e salvamento, a sorte não é uma ferramenta de trabalho. Muito bom, Coronel. O senhor falou sobre a rotina de chefe de operações e sobre o planejamento das operações. Mas o senhor poderia ser um pouco mais específico sobre o planejamento do dia seguinte à operação? O senhor vivenciava lá a operação durante o dia, mas como era feito o planejamento do dia posterior? De um dia para o outro, você fala? Sim, senhor. Tá. Não sei se eu vou dizer o que você está me perguntando, mas vamos lá. Existiam algumas metas e cada frente de trabalho ela tinha o seu objetivo de fazer buscas em certa área. Conforme a gente percebesse que no dia de hoje, por exemplo, houve um rendimento maior ou menor, por exemplo, uma máquina anfíbia com braço curto, ela não estava produzindo o que nós esperávamos. Então, era necessário uma máquina de braço longo anfíbia. Essa informação, ela chegava, muitas vezes, ao final do dia. Embora houvesse pessoas, como o Tenente Rocha, o Capitão Soares, estivessem transitando pela zona quente, fazendo ajustes, às vezes, a percepção maior acontecia ao debriefing. Então, o planejamento comparava aquilo que tinha sido planejado, somava a percepção do próprio chefe da equipe, e lembrando, o debrief era feito, inclusive, num formato circular de cadeiras, em que todas as pessoas sentavam ali, os chefes de equipe que iam de sargentos até capitães, como chefes de equipe, cada um falava o que ele tinha passado, as dificuldades e os acertos. Isso servia para que os colegas ao lado pegassem boas práticas e compartilhassem experiências. Então, muitas informações elas eram niveladas naquele momento de debriefing. Inclusive, esse tipo de ajuste. Uma máquina que não estava rendendo,
ela era passada a uma outra equipe que podia ter uma melhor aplicação. Sempre foi, inclusive, de uma forma muito cortês. Não havia um sentimento de pertencimento, de egoísmo para esse ou aquele equipamento. Embora todos tivessem o afã de resgatar, de localizar, de produzir na operação, esse ajuste era feito de forma muito suave, muito de fácil negociação, e as máquinas, muitas vezes, isso era diário, que elas fossem relocadas de ponto. E eu me lembro que, bem no início, nós começamos a realocar diariamente as máquinas anfíbias. Mas com poucos dias, nós percebemos essa relocação de máquinas anfíbias, ela gastava 2, 3 dias, porque ela tinha que, como não havia ainda os acessos de uma margem à outra, as máquinas anfíbias elas eram levadas até a margem, colocadas em carretas, as carretas subiam estradas que muitas vezes precisavam ser cascalhadas para poder esse caminhão então passar, a máquina chegava até um outro ponto 20 horas depois para ser descarregada e então chegar na outra margem. Nesse ponto entra a flexibilidade do planejamento, porque foi necessário perceber essas limitações que contrariavam os planejamentos iniciais, para que nós então optássemos, por exemplo, vamos fazer as máquinas anfíbias, elas não vão mais ser relocadas, elas vão ficar na margem que estão, fazendo o melhor possível. Porque relocar uma máquina, para pegar um exemplo prático, uma máquina anfíbia, gastaríamos, como eu disse, 2, 3 dias. Então, esse planejamento ele era muito atento às percepções dos chefes de equipe. Essa alimentação que era feita pelos chefes de equipe foi de extrema importância. E eu me refiro a sargentos, tenentes, capitães, que tinham vivências distintas, origens distintas, inclusive, de outros estados, com experiências profissionais e bagagens muito diferentes. Mas então o planejamento se encaixava nisso, somava tudo isso, era uma soma realmente, isso não é só retórica aqui, mas é de fato uma prática, uma soma de contribuições e a organização para o melhor resultado possível. Não se pode ter a ingenuidade de achar que é um planejamento perfeito, o que vai resolver todos os problemas. Havia uma definição clara de prioridades, alguns pontos a serem seguidos, como esse que eu acabei de citar, que era, olha, as máquinas anfíbias naquele momento não podem ser relocadas, porque é uma perda, nós deixamos de prestar um serviço mediano e vamos prestar durante 3 dias 0 serviço. Então é melhor prestar um mediano do que nada, enquanto os acessos iam sendo abertos. Não sei se eu expliquei ou compliquei, eu falei o que você queria saber. Se for mais específico, você pode perguntar. Explicou sim, senhor. Coronel. Beleza, comandante. Agora só voltando um pouco no assunto dos dados, né? A gente sabe que atualmente segurança de dados sensíveis em operações de bombeiros por vezes faz necessário, né? Nesse contexto, o senhor pode nos dizer, havia algum tipo de rotina adotada na operação que visava a proteção desses dados? E nesse contexto também, existia o assédio por parte de terceiros para obter esses dados? Ah, sim. Não tenha dúvida. A imprensa buscava todo tipo de informação e as fontes são muitas. Nós estamos falando de um tempo em que todos tinham celulares nos bolsos, acesso a comunicações que poderiam ser gravadas, que poderiam ser registradas de várias formas. Então, é preciso ter um comportamento ético em tudo aquilo que é tratado, em tudo aquilo que é registrado, a forma pela qual é registrado, e respeitoso para com as vítimas também e os seus familiares. Então, havia uma robusta coleta de dados, um tráfego intenso de dados. Os dados mais sensíveis, eu diria que foram as imagens daquilo que estava sendo resgatado. Esses dados, essas imagens, com raríssimas exceções, elas, de alguma forma, vazaram. Isso mostra o comprometimento da equipe envolvida.
a sensibilidade de que aquela informação, aquela imagem, sendo veiculada, ela traria um sofrimento ainda maior para as pessoas que estavam ali já vitimadas, sensibilizadas. Então, a resposta objetiva é: havia muito assédio, mas uma das culturas que foi formada na operação é justamente esse trato respeitoso com os dados, porque nenhum deles traria reflexo a não ser reflexo danoso, a não ser um sofrimento maior de um parente que estava ali já fragilizado pelo momento. Então, essa segurança dos dados, em muitos momentos, ela dependeu, às vezes, de um convencimento ou de um protocolo que foi tácito, estabelecido, que foi seguido, como eu disse, como cultura da operação. Bacana, comandante, excelente. Respondi, comandante? Freitas, por gentileza, pode dar continuidade aí? Coronel, como é que foi o uso, a utilização da ferramenta do SO no contato com órgãos de outros estados, órgãos internacionais e órgãos da União? Como é que foi a utilização do SO na operação com outros órgãos? O SO foi uma ferramenta fundamental, extremamente importante para facilitar e para disciplinar o tráfego das decisões, dos acessos, de tudo que aconteceu na operação. Então, nós tínhamos, por exemplo, o posto de comando num determinado local e o posto avançado na igrejinha, depois transformado em base Bravo. Uma operação bem organizada, ela, além de inspirar confiança e demover qualquer tentativa de modificar a operação, ela, de fato, ela está prestando o seu melhor serviço. O SO tinha funções claras, as pessoas eram conhecidas, havia uma definição muito clara de responsabilidades, amplitude, não havia excesso de amplitude, as pessoas tinham um determinado número de pessoas sob seu comando, tarefas. Então, o SO, eu não tenho dúvida que ele foi uma ferramenta sem preço possível de calcular para que essa operação se desenvolvesse naquele momento como se desenvolveu e até hoje. A minha vivência é de desastres ambientais, muito voltada à defesa civil, incêndios em vegetação, e os melhores resultados, eu falo com base apenas na minha vivência, eles são muito distintos quando se tem uma organização do cenário. Se vocês me permitem uma comparação, é feita uma mudança, quando a pessoa vai fazer, ela mesma vai fazer a mudança da sua residência para um outro endereço. Então, ela pega lá um carro pequeno, com a carroceria pequena, e os objetos vão ser entulhados ali em cima. Durante os primeiros minutos de deslocamento, quando aquele motorista, às vezes desatento, e passa no primeiro quebra-molas, ele dá um solavanco, a carga se assenta. A partir daí, dificilmente alguma coisa vai se perder pelo caminho, vai cair, vai deixar de se acomodar. Essa analogia, eu quero dizer que é muito importante começar bem, começar organizado. Quem começa organizado, ele tem para si, traz para si, a simpatia de uma grande maioria de outras pessoas que às vezes não sabem enxergar claramente o caminho adequado a seguir, não sabem definir qual é a prioridade a ser seguida. Então, em momentos de crise, as pessoas buscam segurança. A organização, ela traz segurança. Para se ter organização, é necessário treinar antes para que seja executado bem. O SO é uma ferramenta que, bem treinada, será bem executada. Excelente, comandante. Para a gente tentar aí, já caminhar aí para o fim da entrevista, queria saber do senhor aí qual foi a situação mais desafiadora no que diz respeito à tomada de decisão, né, ou do próprio planejamento em si,
no período em que o senhor esteve à frente na operação? Eu acho que são vários os momentos, mas eu vou eleger um deles. Logo nos primeiros dias, havia uma dúvida muito grande sobre a segurança da barragem B6, da barragem Menezes. Mas as buscas precisavam continuar. A decisão de continuar, em que proporção, aonde continuar, aonde alocar equipes, em que quantidade, quais meios eventualmente fazer uma recuperação rápida, uma extração rápida das equipes, cabia ao chefe de operações. Eu não vou me esquecer desses primeiros dias em que a preocupação era diária de ter bombeiros na zona quente, estando lá com lama pelos joelhos, pela cintura, e com o risco que nós não sabíamos em que medida ele estava, de 0 a 10, por exemplo, se era o risco 2, se era o risco 6, risco 10, de um outro rompimento de uma estrutura que estava fragilizada pelo rompimento da barragem B1. Então, essa foi uma das decisões difíceis de serem tomadas. Houve chuva, houve escoamento de mais material da B1, mas as buscas precisavam ser seguidas. Não houve risco zero em nenhum momento, sempre houve risco alto. O risco nunca foi médio, foi sempre alto, e a dificuldade, talvez, é definir o limiar desse risco crítico, risco inaceitável. Em alguns momentos houve risco inaceitável. E a missão, em algumas frentes de trabalho, ela foi parada, suprimida, pausada, reorganizada, replanejada. Então, esse momento, por exemplo, é um dos que, de fato, foi bastante crítico de colocar bombeiros numa condição que, de fato, se houvesse um outro desastre, um rompimento, as chances de resgatar essas equipes seriam bastante pequenas. Obrigado, comandante. De Freitas, Coronel, quer finalizar com uma pergunta? Sim, senhor. Eu queria fazer uma última pergunta, senhor coronel. Que a Operação Brumadinho, ela mudou a imagem do bombeiro, né? Não, ela elevou a imagem do bombeiro, não só como um exemplo de força e luta, mas também como um exemplo de planejamento. O bombeiro passou a ser referência em planejamento estratégico no Estado, talvez no país, mas em uma rápida consulta, eu vi aqui que o Tribunal de Contas do Estado, a Unimed e o Mercantil solicitaram à corporação palestras sobre planejamento estratégico. Nesse quesito, o que o senhor acha que foi o diferencial do planejamento do bombeiro para elevar a nossa imagem como referência em planejamento? Eu acho que uma característica do Corpo de Bombeiros, isso não é só retórica, é uma percepção que eu falo aqui de coração aberto, é uma característica muito própria da população mineira, que é extrato da população brasileira, mas o mineiro tem como característica ser muito afetuoso, ser muito prestativo, de ser muito, de auxiliar, ajudar ao seu próximo. Isso todo brasileiro faz, mas eu acho que em Minas existe uma forma afetuosa, caridosa de fazer e ter empatia com o sofrimento alheio. Muito mais vale 1 quilo de boa vontade do que 1 tonelada de conhecimento. Isso sendo colocado à prova fez a diferença. Pode parecer retórico, mas eu garanto que não é. Muitas das situações que foram resolvidas foram por profissionais que estavam em situações inéditas naquilo que estavam fazendo. E fizeram muito bem, percebendo que eles estavam ali para cumprir uma determinada missão e não apenas desenvolver uma certa tarefa. Então, ir além, treinar bastante, estar preparado e acreditar no trabalho em equipe. Acho que as lideranças em todos os seus níveis que foram desenvolvidas, elas foram desenvolvidas de maneira exemplar, elas suscitaram a integração, a compreensão das dificuldades, houve a compreensão em cada um dos níveis de que havia alguém, por exemplo, com já um certo esgotamento emocional,
e esse profissional foi retirado da operação. Eu retirei alguns da operação por esse motivo e fui retirado em determinado momento exatamente por esse motivo. O esgotamento já emocional, físico, isso já não estava fazendo muito bem para a operação. Eu acho que isso trouxe um engrandecimento, fruto de, infelizmente, experiências anteriores em que a corporação foi chamada a dar resposta. Organização, espírito de equipe principalmente, e dedicação. Acho que a nossa diferença é essa, dedicar bastante à missão que foi colocada, ao desafio que foi colocado. E diria uma frase que muitas vezes eu compartilhei com o Ângelo, que diz o seguinte: a sorte visita os audazes. Muito do que foi feito lá foi sorte. Em que sentido? As pessoas estavam preparadas para fazer aquilo que se dispuseram a fazer, foram solicitadas, às vezes, a fazer coisas que nem sequer sabiam que estavam preparadas, mas a boa vontade acabou contornando as dificuldades e levando a um bom resultado. Quanto mais a gente colocar isso e entender que é um mérito coletivo e não do sargento, do tenente, do coronel, do soldado, nós estaremos ganhando, que é a próxima operação, se Deus quiser, demore muito tempo a acontecer, mas a próxima operação, ela haverá de ocorrer com mais qualidade, com mais organização, com melhores resultados, e resultados não são números, resultados em todos os aspectos, até na dimensão humana que a tragédia nos trouxe. Que a gente consiga, eu tenho certeza que conseguiremos um resultado melhor. Muito obrigado, coronel. Comandante, da nossa parte, eu agradeço muito. Abro a palavra para o senhor quiser falar mais alguma coisa. Em ambiente de muito estresse, em operações que têm um forte apelo de mídia, de exposição, é natural que algumas personalidades se manifestem, se aflorem. Então, qual é o tipo de personalidade que é nocivo à operação? É nociva àquela pessoa que está num ambiente coletivo e ela quer brilhar muito como uma fogueira colocada dentro de uma sala de reuniões. Uma fogueira dentro de uma sala de reuniões é como uma pessoa que quer buscar para si todos os holofotes, ela quer brilhar mais que todo mundo, como uma fogueira brilha, mas assim como a fogueira emite a sua luz intensa, ela também emite uma fumaça que acaba intoxicando a todos. Ela brilha tanto que ninguém consegue sequer olhar para ela. Então, não é essa a personalidade que nós queremos no ambiente de tragédia, de desastre, de estresse, que nós precisamos de solução. Nós precisamos de outro tipo de luz. Nós precisamos de uma luz de velas. As pessoas que têm a percepção de que ela nada mais é do que uma vela, ela vai ajudar na operação, ela trará iluminação, ela trará clareza ao ambiente, que muitas vezes estará atordoado, turbulento. Tem um livro muito famoso que diz o seguinte: uma vela colocada no ambiente adequado, no local, ainda que escuro, colocada ao alto, colocado numa posição correta, ela produz um milagre, que é uma pequena parcela de luz debela uma grande parcela de escuridão. É necessário que cada um de nós, independente de desastre ou ambiente de trabalho, seja a vela, às vezes para iluminar o trabalho de um colega, um momento que um colega está com alguma dificuldade, não enxergando a prioridade, não enxergando o bem comum, que é o serviço bem executado em prol da vítima. É sempre esse o nosso foco. O melhor trabalho, o melhor resultado produzido em favor da vítima. E nós fazemos muito bem isso quando nós trabalhamos em equipe de maneira impessoal. Agradeço novamente pela oportunidade, os meus respeitos a todos, aos heróis do curso de soldados 2021, que têm uma carreira brilhante, que lhes traga muita satisfação e que sejam ferramentas para ajudar ao próximo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.